Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo. Hoje pela parte da manhã, o Vasco venceu a equipe da Tombense no nosso Caldeirão, uma vitória importantíssima que deixa o Vasco na quarta colocação da Série B do Campeonato Brasileiro a 8 pontos do quinto colocado. Que gordura boa que o Vasco vem fazendo nesse momento da competição e, é claro, traz uma grande confiança para mim, para você e para todo o torcedor vascaíno de que no final do ano, todos juntos, em São Januário, nas ruas, iremos comemorar o acesso de volta à elite do futebol brasileiro. E a gente vai trazer todos os detalhes que aconteceram após essa partida, pois teve entrevista coletiva do Emílio Faro. A gente vai falar sobre tudo o que aconteceu, mas falar até mesmo sobre uma possível permanência do atual treinador que é interino do Gigante da Colina. Vamos falar também sobre a atuação de alguns atletas, falar sobre a arbitragem. Tem muita notícia importante para você, torcedor vascaíno, e também trazer o que aconteceu com o Marlon Gomes, que durante a partida acabou tendo que ser substituído devido a um problema muscular. E a gente vai trazer detalhes importantes sobre a situação do cria das categorias de base e, na minha opinião, o grande destaque dessa partida contra a equipe da Tombense hoje em São Januário. Mas é claro, antes de começar o vídeo, como eu sempre faço aqui no canal, eu quero dar as boas-vindas a você, torcedor vascaíno que está chegando ao canal do Gigante Vasco pela primeira vez. Seja muito bem-vindo. Este é o nosso canal, o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo já se inscreva para ajudar o nosso crescimento. Deixe também o seu like, o seu joinha. O Vasco hoje venceu, então é importante você ajudar o nosso canal, colocar uma meta aí de 2.000 joinhas e principalmente ative o seu sininho de notificação para que todos os nossos vídeos cheguem até você e você fique muito bem informado de tudo que acontece dentro do Gigante da Colina. Tranquilo, rapaziada? Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. Eu quero iniciar aqui este Boa Noite Gigante falando sobre Marlon Gomes, né? Trazendo algumas informações importantes sobre o atleta. Ele que hoje para mim foi o grande destaque dessa partida, com um golaço na primeira etapa de jogo, né? Ali o segundo gol do Vasco da Gama, onde ele dá um chapéu no marcador da Tombense, deixa os dois marcadores buscando a bola. Um inclusive bateu de frente com o outro quando o Marlon Gomes deu essa tirada. Depois deu dois cortes secos ali nos defensores da equipe mineira e chutou no canto do goleiro. Um golaço, gol de craque, gol de jogador maduro, porém um atleta que hoje tem apenas 18 anos. Um cria das categorias de base do nosso Gigante da Colina que com toda certeza dará muitas alegrias ao torcedor daqui pra frente, ainda mais no processo de maior estruturação do nosso futebol. Marlon Gomes vai ter aí uma fase profissional muito boa com a camisa do nosso clube, igualmente teve durante toda a sua base. Marlon Gomes sempre foi destaque, não à toa. Hoje é a dupla de volante titular da seleção brasileira sub-20 ao lado do Andrei Santos. E durante a partida, com o seu grande destaque, ele acabou tendo que ser substituído, pois acabou sentindo dores na posterior da coxa esquerda. A informação que a gente teve é que o atleta já foi examinado, no vestiário do próprio São Januário e fará exames de imagem nos próximos dias para saber qual é o grau desta lesão e também se há alguma lesão. O resultado vai ser divulgado nesta próxima segunda-feira, dia 15 de agosto, e irá, a partir disso, ser definido se o Marlon Gomes estará presente na partida de quinta-feira contra a equipe do CSA em Maceió ou será desfalque do Vasco da Gama. Ele, inclusive, após a partida, na entrevista, disse que sentiu uma dorzinha na posterior, mas se Deus quiser, não seria nada demais. Então a gente torce aí pro Marlon Gomes, um grande destaque, e parece que hoje, com a presença do Marlon Gomes, presença do Andrei Santos, do Yuri Lara, do Nenê e do Alex Teixeira, o Vasco, enfim, achou realmente o seu meio-campo. Essa linha de 5 sendo composta, linha de 2, uma linha de 3, né? Esse bloco aí de meio campo, parece que finalmente o Vasco achou na competição. E para encerrar agora, só realmente um jogador para a posição do Raniel. E tem que ser falado, aproveitando. Disse que ia falar sobre o Raniel no vídeo pela parte da manhã, após, né, o jogo, o pós-jogo do Gigante. Deixei bem claro que no meu Boa Noite Gigante iria falar sobre o Raniel. Não tem mais condições do Raniel ser o camisa 9 titular do Vasco da Gama. O Egnaldo pede passagem. O Fábio Gomes, que a gente ainda não viu jogar, entrou pouco tempo contra a Ponte Preta, mas por ser um reforço do Vasco, pede passagem também. O GB do Sub-17 pede passagem. Qualquer atleta hoje pede passagem para o lugar do Raniel.
não tem mais condições do Raniel ser titular do Vasco da Gama. Isso não é um problema de hoje, da 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, no dia 13 de agosto. É um problema que já vem tendo durante todo o ano. Eu tenho certeza que você, torcedor vascaíno, dificilmente em algum período desse ano de 2022, chegou em uma determinada conversa, ou até mesmo pensou durante estar assistindo alguns vídeos de Vasco e falou: realmente, Raniel tem condições de ser o titular do Vasco da Gama. Não, muito pelo contrário. O ano todo, o torcedor vascaíno sempre se pegou pensando: o Vasco precisa contratar um atacante porque não dá mais com o Raniel. E hoje, novamente, essa ideia que sempre passou pela cabeça do torcedor vascaíno foi confirmada ainda mais. E sabe qual o grande motivo dessa ideia ter sido confirmada ainda mais, ter sido evidenciada? Porque hoje, gente, o Vasco jogou com meio campo cheio de jogador de qualidade, cheio de jogador bom. Eu já falei no meu pós-jogo, hoje o Vasco jogou com o Yuri Lara, que é um craque para a posição dele. Ele é primeiro volante, ele tem o objetivo, a prioridade do jogo de roubar bolas, de ser o defensor, de ser ali um volante de contenção. E ele faz o trabalho muito bem, não à toa é um dos melhores volantes, se não o melhor da Série B do Campeonato Brasileiro. Em números, para vocês terem noção, na Série B, o Yuri Lara tem 21 partidas, uma assistência e nada mais, chega até a ser impressionante, 77 desarmes na Série B, uma média de 3,7 desarmes por partida. Então é um craque na posição, querendo ou não. O Andrei Santos, não preciso nem comentar, você já vendo as partidas do Vasco sabe da qualidade com o Andrei Santos. O Alex Teixeira na ponta esquerda, muito menos, um jogador com bagagem internacional, cracaço de bola. O Nenê com 40 anos, craque, tem uma idade avançada, cansa mais do que o normal, mas é craque. Hoje deu mais uma assistência. Números impressionam. São 32 partidas no ano, 9 gols e 11 assistências. Na Série B são 20 partidas, 4 gols e 7 assistências. Números excelentes. E agora o Marlon Gomes, outro atleta que eu também não preciso ficar falando muito. As partidas que o Marlon Gomes jogou no profissional, o gol que ele fez hoje e o passe que ele deu para o Nenê dar assistência no primeiro gol do Vasco, falam por si só. Ou seja, é um meio campo de qualidade. E sabe o que o Raniel fez nesse meio campo de qualidade? Sumiu. Raniel se apagou. A bola passava no Marlon Gomes, passava no Andrei, passava no Alex Teixeira, passava pro Nenê, chegava no Raniel, a jogada acabava. E hoje ficou evidente que não tem mais condições do Raniel ser o titular do clube não, né? Agora da Vasco da Gama SAF. Não dá mais. Raniel tem o seu contrato sendo encerrado no final do ano, já pensando numa Série A do Campeonato Brasileiro, manda embora. Não tem papo de 6 milhões do Santos, pela troca do Nathan Santos, manda o Raniel embora. Volto a repetir, Fábio Gomes pede passagem, Ignaldo pede passagem, GB pede passagem, qualquer outro atleta, menos o Raniel nesse tema ofensivo. Ainda mais no meio campo de tanta qualidade como foi o do Vasco hoje, não tem condições do Raniel estar entre os titulares. Então, se hoje deve haver uma mudança, na minha opinião é essa: tira o Raniel e coloca um outro jogador naquele setor ofensivo. Ainda com relação ao elenco, trazer alguns números importantes do nosso zagueiro Anderson Conceição, que hoje foi também um grande destaque. O Vasco teve vários destaques na partida. Anderson Conceição no sistema defensivo, o Yuri Lara, uma partida impressionante do nosso volante, do nosso pitbull. O Andrei Santos, 2 gols, mas isso já virou normal. O torcedor vascaíno parece que já se acostumou com a qualidade do Andrei. Hoje não é mais algo inacreditável a bola que o Andrei tem, que realmente é surreal. Mas o torcedor vascaíno está vendo isso, então já está tratando isso como uma normalidade, uma partida tão boa como a do Andrei fez hoje. E o Marlon Gomes jogou uma bola fora de nível. Mas com relação ao Anderson Conceição, uma partidaça do nosso zagueiro capitão. 3 cortes, 3 desarmes, 6 interceptações, 10 bolas longas, sendo 6 certas, 3 duelos no chão, sendo os 3 ganhos, e 1 duelo aéreo, sendo esse 1 ganho também. Então, números bons, um Vasco que empolga, e um Vasco hoje treinado por um técnico interino, Emílio Faro. Emílio Faro hoje no comando do Vasco chegou a 6 partidas, Cruzeiro, Náutico, CRB, Ponte Preta, agora essa partida contra a Tombense, e tem mais um jogo contra a equipe... Esqueci, o outro jogo do Emílio Faro. Deixa aí nos comentários se você lembra. Cruzeiro e Náutico, as 2 primeiras oportunidades, essas 4 últimas, né? Tombense, Ponte Preta, CRB, esqueci o sexto adversário. Mas enfim, são 6 jogos, 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Sendo um empate com uma derrota para a equipe da Ponte Preta e um empate na competição.
mas é um Vasco muito bom. Empate contra a Chapecoense. Pronto, lembrei. Mas é um Vasco diferente sob o comando do Emílio Faro. São 12 gols marcados, 72% de aproveitamento. E volto a repetir o que eu sempre falo. Na minha opinião, o Emílio Faro é o homem que tem e deve levar o Vasco ao final do ano para o acesso à elite do futebol brasileiro. E vai marcar história. Se o Emílio Faro continuar, vai marcar história. E o Andrei Santos, hoje, após a partida, deu uma entrevista e falou sobre o Emílio Faro. Falou sobre a permanência e a importância que o Emílio Faro tem para esse elenco do Vasco. Então, independente de ter perdido para a Ponte 3-1, independente do empate contra a Chapecoense, eu sou e sempre serei, fica Emílio Faro. E olha a opinião aí do nosso grande craque Andrei Santos sobre o atual técnico interino do Gigante da Colina. É um cara sensacional, sem palavras, no nosso dia a dia, como o grupo é muito unido, e ele une cada vez mais o grupo com as brincadeiras deles, sabendo o momento certo de trabalhar. Então não tenho o que dizer do Emílio em relação a ele ficar efetivamente. Eu estou muito tranquilo porque essas coisas não vêm a mim, eles estão resolvendo. Eu sei que eles vão resolver da melhor maneira possível. Tá jogando pouco ele, tá jogando pouco. Vou resolver da melhor maneira possível e vai ser o melhor pro Vasco. Então, como vocês viram aí, né, rapaziada, o Emílio Faro, aliás, o Andrei Santos, deixa bem claro a situação do Emílio Faro. Eu também quero saber de você, então deixa aí nos comentários se você é fica Faro, fora Faro, você é contra a permanência dele, acha que tem que trazer o treinador. Por mim, fica com o Faro até o final do ano e dá esse tempo para o próximo treinador ter a pré-temporada, montar o elenco que ele quiser, já bem familiarizado com o Vasco da Gama. E também hoje teve a coletiva do nosso técnico interino. Uma coletiva muito boa do Emílio Faro, frisou bastante o quanto que o desejo sempre pelo novo pode acabar queimando o atleta, como a partida ruim que o Matheus Ribeiro fez, né, contra a Ponte. Hoje uma partida já melhor, o torcedor vascaíno já não queria mais ver o Matheus Ribeiro, né, então esse sempre desejo pelo novo pode acabar queimando o jogador. Inclusive, como a gente citou o exemplo do Matheus Ribeiro, reforçou a confiança que o próprio Emílio Faro tem com relação ao acesso com essa equipe do Vasco, disse que é uma equipe muito forte e falou também, é claro, sobre a grande partida do Andrei Santos. Então, primeiramente, dê uma olhada aí nas palavras do Emílio Faro, falando sobre esse atual elenco do Vasco e a confiança que ele tem no acesso de volta à elite do futebol brasileiro. Uma das características da série é a situação da dinâmica do placar. Quando aconteceu contra o CRB, a gente fez um gol na frente, então fica um jogo mais facilitado para você, dentro da dinâmica do jogo, criar situações favoráveis. O outro time tem que sair e você cria um espaço nas costas do adversário. Tombense é um time arrumado, um time que não se fechou, um time que veio para jogar, e dentro do duelo a gente conseguiu ser feliz com 3 gols e eles com 1. O que eu tenho para dizer para a torcida do Vasco hoje é o seguinte: o grupo que está hoje tentando e vai conseguir o acesso é um grupo diferenciado de profissionais da melhor qualidade possível. A torcida tem restrições com alguns, mas esses são baitas profissionais. E principalmente na situação do que a gente tem como o mais concreto. O que é mais concreto? Gostar do novo. Hoje, eu estou aqui à frente do Vasco, meu histórico como treinador, eu não tenho histórico, então sou bem aceito. A gente tem uma vontade danada de rotular as pessoas e dizer que não serve. Então a gente está sempre com novo. Aí você vai ver um clube no final do ano, às vezes tem um elenco de 60, 70 jogadores, porque a gente fica na ansiedade de renovar o novo, porque aquele fica praticamente cancelado pelo clube. Tá? E aí, torcedor, você também confia no acesso do Vasco? Larga aí nos comentários a sua opinião. E além disso, o Faro também deixou bem claro o que ele acha do Andrei Santos, pois hoje foi mais uma partidaça do jogador. Volto a repetir, a gente está acostumado, mas é diferente. O Andrei joga muita bola e, é claro, impressiona rodada após rodada. Hoje foram 2 gols da grande revelação de São Januário e ele falou sobre isso. Então, fala daí, Faro. O que você acha da bola que o Andrei Santos tem, dessa grande base que é a base forte do Vasco da Gama? O Andrei, que tem essa dinâmica de ir e vir, o Marlon, que estava fazendo uma partida impecável e, infelizmente, sentiu no início do segundo tempo. E as opções, cara. Hoje o Vasco se fortaleceu com opções. Então, hoje, a disputa de posição dentro do elenco do Vasco vai fazer com que cada vez
os jogadores tentem se desenvolver mais para sustentar a titularidade ou então para tomar a titularidade. Então, hoje, o panorama é bem favorável para o Vasco no quesito ataque. Empolgado com esse Vasco, torcedor? Deixe a sua opinião aí nos comentários, porque realmente eu, depois dessa partida, tive cada vez mais certeza que no final do ano todos juntos iremos comemorar o acesso à elite do futebol brasileiro, uma gordura de 8 pontos para o quinto colocado. Das próximas 15 partidas o Vasco precisa vencer pelo menos 8 para conseguir o acesso, e na boa, o acesso vem, não será fácil, mas diante dessas equipes, diante do que o Vasco jogou hoje, juntos iremos comemorar no final desta temporada. Gente, fica por aqui, este foi o Boa Noite Gigante e voltamos amanhã com mais um vídeo desse canal do Gigante Vasco para você, torcedor vascaíno. Um grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus, muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo e é claro, como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas.